Olá, tudo bem? Beleza? Será que tá funcionando? O áudio tá ok? Não? Bem-vindos ao webinar sobre a Verifact. Só lembrando que a gente teve alguns problemas técnicos com a internet do local que a gente estava, então a gente não conseguiu transmitir exatamente no horário, então a gente fez essa gravação posterior e a gente conta com a compreensão de vocês. Aqui é o Munhoz, sou um dos fundadores da Verifact, e a gente vai fazer um papo um pouco mais informal para explicar para vocês como que funciona a ferramenta e alguns detalhes sobre o relatório dela, tá? Bom, para quem não conhece ainda, a Verifact ela é uma ferramenta para se coletar provas de WhatsApp, Facebook, Instagram ou qualquer outro site. A diferença é que a ferramenta ela implementa métodos já conhecidos e muito validados no meio jurídico, como as metodologias forenses, as precauções forenses para você evitar contaminação, pegar vários detalhes e evitar fraude no conteúdo, e junta isso com um recurso já regulamentado no Brasil há quase 16 anos, que é a certificação digital. Para quem não conhece também, existe um recurso chamado Carimbo de Tempo ICP Brasil, que cumpre a mesma função da blockchain, que é meramente congelar os dados, né? Para você entender um pouquinho o que é o congelamento de dados, olha o nosso webinar anterior, que a gente falava sobre cada nível de argumentação que você tem numa prova digital. Mas, porém, o carimbo de tempo ele já é regulamentado. Em tese, tem a presunção de veracidade sobre integridade e anterioridade por ser um meio legal e regulamentado. E a gente juntou isso e a nossa inovação foi realmente colocar isso num ambiente muito fácil de se operar e que efetivamente evita fraudes no processo de registro, né? Para você entender, para coletar uma prova você tem duas etapas principais, né? A primeira é extrair aquela informação da internet de uma forma segura e que evite fraude, e depois é congelar ela para que ela não seja alterada dali então. Então você congelar pode ser blockchain, pode ser diário oficial, pode ser um registro notarial, pode ser várias coisas. Agora o problema está em você coletar de uma forma que evite fraude, né? E um dos princípios da Verifact, dessa arquitetura antifraude, é que tudo que é feito acontece num servidor externo. Então quando você navega no conteúdo através da Verifact, nada está acontecendo no seu computador. Tudo está acontecendo no servidor externo. É mais ou menos o que a indústria de jogos está fazendo agora, né? Você vê que até então ninguém conseguia impedir que o pessoal craqueasse o jogo. Que um programador consegue fazer uma engenharia reversa no jogo, tira a proteção e pronto, o jogo está funcionando. Agora, recentemente, eles estão fazendo jogos por streaming. Jogos por streaming é você jogar no seu computador, interagir com o seu mouse e com o seu teclado, entretanto o jogo roda num servidor do Google ou num servidor da Microsoft, o que corta completamente a possibilidade de craquear um jogo, né? Então é uma medida anti-pirataria também que eles estão fazendo aí, e foi a mesma arquitetura que a gente usou para a Verifact. Mas enfim, acredito que você talvez já tenha visto o nosso site, né? Você pode criar uma conta clicando aqui no criar conta, mas vou mostrar para vocês a parte interna do sistema, né? Aqui eu tenho vários registros feitos, né? E eu posso comprar créditos, eu venho aqui comprar, estipulo a quantidade que eu quero, preencho meus dados e posso pagar por cartão de crédito ou boleto. Só lembrando que o boleto pode levar de 1 a 3 dias para cair o valor, né? Enquanto que o cartão de crédito é imediato. E quem processa para a gente os pagamentos é o Aricard, que é um concorrente do PagSeguro. Então, eles têm toda uma segurança lá, atende padrões internacionais com relação ao cartão de crédito, e aí você pode ter segurança para comprar os créditos na Verifact. Bom, tendo créditos, você vem aqui em novo registro, indica o site em que você quer efetuar aquele registro, um título para facilitar a busca dele depois, né? Aí você pode ativar a gravação em vídeo imediatamente ou não. Se você deixar ativada essa opção, ele vai iniciar a captura em vídeo assim que você iniciar o registro. Se não, você desativa e ativa só quando você quiser. Uma outra opção também interessante é você adulterar o fuso horário.
em que os registros vão ser feitos, né? Só lembrando que ele vai manter o horário que você escolheu, mas também o horário UTC. O horário UTC é aquele que é o horário padrão para todos os outros, e ele evita qualquer questionamento sobre horário de verão, fuso horário, alguém falar que foi 1 hora antes por causa que ele estava em outro estado. Esse horário UTC elimina completamente essas dúvidas, tá? Então, lendo os termos de serviço e concordando, você pode iniciar uma captura em um site. Eu comecei no Google para um mero exemplo, tá? Mas você pode começar diretamente pelo site do WhatsApp Web, diretamente pelo site do Facebook ou qualquer outro, tá? Então, enfim, eu tenho uma explicação rápida aqui sobre atalhos e os botões, né? Então, conforme eu vou navegando, como se eu estivesse navegando em um site normal, eu vou interagindo com o mouse, com o teclado, clicando, né? E no caso eu deixei a gravação de vídeo desativada, eu posso ativá-la agora, por exemplo. Eu posso também a qualquer momento registrar uma print de uma tela através desse botão aqui, ó. Ele já está contando como uma print registrada, mas essa print é dentro do ambiente seguro, que evita a manipulação dela, obviamente. Também posso a qualquer momento clicar no link de download, ou clicar com o botão direito e escolher a opção salvar, que ele vai salvar aquele conteúdo para mim no resultado da captura também. Então posso também tocar áudios, vídeos? Sim, posso entrar no YouTube aqui para fazer um teste. Vamos pegar um vídeo da Anitta com uma música muito bonita. Vamos lá. Então clico no vídeo, ele vai abrir. Só entendam também que, como está acontecendo no servidor externo, tá, a velocidade é um pouco menor do que se você estivesse acessando a partir do seu computador, gravando por trás o áudio de tudo que está sendo colocado ali na tela, seja um áudio de Facebook, seja um áudio de WhatsApp, seja um vídeo no Facebook, ele vai gravar para você. Então, vou registrando telas. Posso travar ou continuar a gravação em vídeo aqui, fazer novos downloads. Feito todo o registro que eu preciso, eu vou concluir sessão, tá? Ou caso você não tenha ficado satisfeito com o resultado, você cancela a captura, tá? Não é cobrado taxa do cancelamento da captura, apesar dele gerar realmente gasto de recursos para a gente. Mas a gente não repassa esse custo para você. Mas tome cuidado, se você cancelar mais que 5 vezes em um dia, ele vai bloquear temporariamente você de fazer novas capturas. Aí só 24 horas depois você vai conseguir fazer um novo registro. Tá? A gente faz isso para evitar abuso e realmente recomendar um bom uso da plataforma. Mas feito o registro, você conclui. Eu vou cancelar aqui por uma questão de exemplo só, né? Geralmente, leva o tempo que você levou para registrar para ele processar. Então, se você fez uma captura de 10 minutos, ele vai demorar uns 10 minutos para poder terminar o relatório para você. Mas aí você vai ter algo no final como esse aqui, ó. Eu vou em detalhes, ele abre os dados encriptados, tá? Todos os dados da Verifact são guardados de modo encriptado. Cada sessão que você faz, cada arquivo da sessão que você faz tem uma chave individual ali de criptografia. E aí você pode fazer o download desses arquivos, né? Obviamente também, como a gente recomenda aqui, você tem que imediatamente fazer um download e guardar em lugar seguro, porque a Verifact não oferece garantia de hospedagem desses arquivos, né? A gente hospeda o máximo de tempo possível para que fique mais fácil para você usar esses arquivos, puxar eles, ou até mesmo compartilhar, né? A gente tem um compartilhamento com senha aqui, você cria um link e ele cria um compartilhamento com senha que você pode enviar para qualquer pessoa. Só lembrando que ele limita em 20 acessos. Para evitar qualquer problema aí de vazamento de informação, né, ele consegue bloquear no 20º acesso e não espalhar tanto a informação. Caso ele passe desse período, desse número de acessos, você deve gerar outro link e anexar lá também. Mas o fato de a gente dar para vocês essa opção de compartilhar através da Verifact dá até mais segurança, né? Porque esse documento não foi modificado, ele está vindo diretamente da Verifact no processo, por exemplo. Aí eu vou mostrar para vocês um resultado também de um registro. Vamos lá.
Eu tenho aqui um relatório aberto, eu vou mostrar para vocês, aqui desde o início, vou pegar a tela inteira. Então eu tenho ali inicialmente o código identificador, eu tenho o título, eu tenho quem for o responsável, né? Se for uma conta de pessoa física, te mostra o CPF. Caso a empresa tenha contratado com a gente uma conta corporativa, né, a gente precisa fazer um trâmite ali, a gente passa a identificar somente o CNPJ no laudo também. A gente tem depois as assinaturas, né, a assinatura da Verifact confirmando a origem desse relatório, que ele realmente veio da Verifact, e depois um carimbo de tempo, que também é o mesmo formato da assinatura digital certificada. Ela é uma assinatura emitida pela certificadora, que carrega a data e a hora em que ela foi emitida. E ela gera uma prova realmente regulamentada dessa data e hora. Temos também aqui, temos um link rápido de um validador, tá? Só lembrando que esse validador, ele na verdade ele diz para você os códigos hash somente. Então, vamos entrar nele lá para dar uma olhada. Ops. Temos aqui, ó, confirmo que eu não sou um robô. Ele mostra para mim as datas, né, o site e os códigos hash dos arquivos envolvidos. Tá? Então você pode validar todos os arquivos da captura, entretanto você tem que calcular o hash do seu lado. Caso você queira algo mais fácil, a gente te dá essa opção também. Basta você vir aqui na página inicial, lá em validaverifact.com.br, e você mandar os arquivos para a gente. Ele faz a validação automaticamente para você. Tá? Então você tem aqui, manda o laudo, manda o zip de conteúdo, o zip de metadados, e ele vai verificar a integridade de todo o registro que você tem automaticamente, sem precisar gerar código hash nenhum. Voltando lá ao nosso relatório, depois a gente tem os detalhes ali, né, de que hora foi começado, atenção para o horário UTC aqui embaixo, né? Como eu disse para vocês, o horário UTC evita confusões. Ops, acho que eu saí do lugar. O horário UTC evita confusões com relação ao fuso horário e também a regiões ali de horários diferentes. E a gente tem dois arquivos principais que são produzidos, né? Dois arquivos zip, que é um que contém o conteúdo da captura, que tem vídeo, imagens e downloads, e outro que tem somente os metadados técnicos. Esses arquivos, às vezes, eles ficam um pouco grandes. Então, por isso que cada elemento ali do conteúdo da captura, que é citado aqui no relatório, também tem o seu código hash individual, né? Você procurar aqui, ó, cada vídeo, cada imagem, cada download vai ter essa informação aqui, que é um hash individual. Com isso, facilita, por exemplo, você anexar no PJE o arquivo de vídeo separado, ou só a imagem separada, porque aí você tem como validar a integridade através do código hash que consta no nosso relatório. Aí um detalhe, né, como que a gente preserva a integridade, né? A gente gera o código hash dos arquivos que estão fora do laudo, coloca dentro desse laudo, desse relatório, e aí fecha esse relatório com a assinatura digital e com o carimbo de tempo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também como se valida esse relatório sem o validador da Verifact também. Então passo por aqui, eu tenho as imagens dentro do laudo, a gente conseguiu colocar as imagens dentro para facilitar o acesso. Depois eu tenho os arquivos que foram feitos download com a origem deles, o tamanho, código hash individual, a data e a hora. Temos também o histórico de navegação que foi feito durante essa sessão de navegação. Depois também temos informações detalhadas sobre cada domínio que foi acessado, com quem é o dono, quando foi criado e todos os endereços IP associados a esse domínio também, né? São tipos de informações que são muito relevantes numa prova digital. E na sequência a gente tem de 8 a 9 páginas explicando cada aspecto, né, da plataforma, cada aspecto dos dados, o que é um código hash, por que é o horário UTC, o que é uma certificação digital, que realmente o juiz pegue na mão um relatório desse e tenha condições de sozinho entender os fundamentos da ferramenta ali sem ter muitos problemas, né? Então esse é o nosso relatório técnico que, junto com os dois zips,
vem no resultado da captura. Para mostrar para vocês o conteúdo do arquivo zip, temos aqui, ó. Então a gente tem aqui a captura e tem os metadados. Vamos expandir um pouco mais. Então dentro da captura eu tenho ali o vídeo produzido, ó. São 2 vídeos aqui. Eu tenho as imagens produzidas também, ó. E eu tenho os downloads realizados, que foram feitos ali. Então, você tem toda essa informação, pode anexar separado no PJE que não tem problema, que aí você consegue validar pelo hash. Mas e aí, né? Como é que você valida o relatório sem o validador Verifact? Também dá, também dá. Existem várias maneiras de você validar o relatório da Verifact. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no validador do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, buscar o relatório da Verifact, e pedir para ele verificar a conformidade. O que esse validador faz? Ele verifica a integridade de assinaturas certificadas do ICP Brasil. Ele verifica tanto se o documento não foi alterado, né, depois que foi assinado, quanto ele verifica se o certificado usado foi um certificado da cadeia de confiança da ICP Brasil. E aqui a gente tem 2 assinaturas que são feitas no relatório, né? A primeira, como eu disse, é identificando a Verifact como a produtora do relatório para confirmar a origem dele, né? E o segundo é um carimbo de tempo, que consegue ali informar para você qual foi a data e a hora em que esse documento foi produzido também, tá? Um detalhe, como que a gente verifica a data e a hora? A gente vai precisar de um leitor PDF para isso. E por que eu não mostrei para vocês validação através do leitor de PDF? Porque a instalação das cadeias brasileiras ainda está um pouco enjoada, tá? Ela às vezes funciona, às vezes não, dá um pouco de trabalho. Então usar o validador do ITI funciona perfeitamente. Entretanto, validada a assinatura, você já tem a segurança de que foi emitido pela Verifact dentro da nossa estrutura segura. Mas, caso você ainda queira ver a data do carimbo de tempo, basta você vir aqui na segunda assinatura, que é a assinatura do carimbo de tempo, e vir em mostrar propriedades da assinatura. E lá você vai ter aqui a data e a hora em que ela foi assinada, tá? Inclusive, esse -03 é o fuso horário brasileiro, né? Que tem diferente do UTC, que para você levar em consideração também na hora de verificar isso. Bom, e aí vem a pergunta também, né? Como que eu valido um hash de um arquivo? Lembrando que o hash é um processo. Ele vem um hash congelado de alguma forma para você e vem um arquivo separado. E você tem que gerar um novo hash daquele arquivo e comparar com o que você tinha lá congelado de uma maneira confiável. Se os dois forem iguais, quer dizer que aquele arquivo não foi modificado. E como que eu calculo? A gente tem alguns sites na internet que fazem o cálculo do hash para você. Sem precisar instalar nenhum tipo de programa. Esse aqui eu achei, tá? Que é 8gwifi.org. E tem outro também chamado md5file.com, Calculator. Então o que eu faço? Eu tenho que escolher o mesmo cálculo que foi usado no relatório. Nesse caso foi o SH512. Aí eu venho aqui para pegar o arquivo. Vamos pegar, por exemplo, o arquivo de captura, o zip, né? E aqui embaixo ele calculou o código hash. Se a gente for olhar lá no nosso relatório, dá uma olhadinha aqui. Vamos olhar o começo, né? Geralmente o começo bate. Então, se eu olhar o começo, AE03, AE03, C6525, C6725, bate. Se os dois códigos baterem, quer dizer que esse arquivo não foi modificado desde que foi gerado esse relatório. E aí, se você vê uma imagem anexada separada também, ou um vídeo separado, você tem um código hash individual deles aqui também para fazer essa comparação e verificar se ele não foi modificado. Lembrando que o fato de você copiar o arquivo para um pendrive, copiar para o seu Google Drive, mandar por e-mail, não altera o código hash, tá? Esse tipo de coisa não altera. O que altera é você injetar o documento em outro, abrir o arquivo e salvar em cima dele, uma imagem, você rotacionar no Windows
e rodar para onde estava de volta, possivelmente vai alterar o hash também. Então tomem cuidado para não alterar o hash, senão vocês vão ter que buscar o arquivo original, que ele vai perder essa validação de integridade aí para confirmar. Então, enfim, de uma maneira geral é isso. A ferramenta ela é muito fácil, ela gera esse resultado para você. O que a gente tem explicado ao pessoal é algumas dicas específicas de cada plataforma, né? No WhatsApp você precisa identificar o número de telefone do outro lado que está te respondendo a mensagem, mas também precisa identificar o seu número. E o seu número você precisa usar o nosso serviço de identificação, que está no nosso tutorial lá sobre esse assunto. Quando você estiver olhando mensagens de Facebook, algumas mensagens não vão mostrar para você a data e a hora exata. Então você tem que passar o mouse em cima, deixar o mouse ali e pressionar Ctrl P. O Ctrl P é a mesma coisa que você clicar no botãozinho de cópia de tela na plataforma. Então ele vai gerar para você uma cópia da tela sem mexer com o mouse. Um outro ponto também importante do Facebook é você buscar o contexto de quem está envolvido na conversa, né? A pessoa pode alegar que essa Anitta pode ter sido qualquer Anitta. Então, o ideal é que você entre no perfil dessa pessoa, mostre os contatos dela, mostre outras interações, para que realmente não fique dúvida de que aquela pessoa que você afirmou é ela mesma nesse perfil que fez o comentário. Um outro ponto interessante também é quando a gente fala de e-mails, né? Você tem que registrar, obviamente, o conteúdo do e-mail. Entretanto, o pessoal pede que você coloque os cabeçalhos técnicos do e-mail. Dependendo da plataforma, você vê de um jeito, mas no Gmail, você vem aqui no cantinho e dá mostrar original. E aí, carregada essa página, você faz o download da mensagem original. Ele vai pegar a mensagem inteira com todos os detalhes técnicos dela e vai fazer um download e vai ficar registrado numa plataforma também. Então, no e-mail existe essa particularidade. Então, cada plataforma tem uma particularidade que a gente tem tutoriais específicos para cada situação delas, tá? E aí você consegue ter uma coisa bastante sustentável. Só lembrando que você também, se possível, ver o nosso webinar anterior. No nosso webinar anterior, a gente fala o quão equivocado é usar a palavra autenticado quando se fala em provas digitais, né? O autenticado ele pode ser eficiente em documentos, em verificar assinaturas. Entretanto, quando a gente fala de provas digitais, é muito importante o processo em que você retira as informações do meio digital. Então, o modo como você retira é crítico, porque ali você está evitando fraude, ali você está dando metadados técnicos suficientes para ser analisados por um perito posteriormente. Ali você também está evitando manipulação de conteúdo, né? Então as formas de congelar a prova, que pode ser blockchain, pode ser um registro, você levar um pendrive num tabelião, ele vai registrar a existência daqueles arquivos. Só que essa metodologia de você levar um pendrive no tabelião e ele registrar para você o que está no pendrive não dá argumento nenhum de veracidade sobre aquele conteúdo, né? Existe também outra forma que o tabelião faz, que é olhar a prova, né? Dá um olho no WhatsApp. Só que isso também é altamente sujeito a fraude. Você talvez não conheça, mas tem um aplicativo chamado WhatsFake que consegue fingir ser um WhatsApp no seu celular. E você pode efetivamente enganar uma pessoa leiga. Aí ela vê uma coisa que não existe. A gente usa muito a analogia do show de mágica para falar de fé pública. Se você levar um tabelião a um show de mágica, ele vai dizer que um coelho saiu da cartola, uma pessoa foi cortada ao meio e o mágico desapareceu sem deixar vestígios. Ou seja, quando você usa um testemunho ocular numa situação técnica complexa, você tem baixa confiança na veracidade daqueles fatos. E não há o que fazer, é a realidade, não existe poderes mágicos para resolver isso. O ideal seria um tabelião acompanhado de um perito técnico, mas a gente encontrou só um tabelião no Rio Grande do Sul que realmente segue esse procedimento corretíssimo para se registrar provas, né? Entretanto, fica um pouco mais caro e você também restringe o acesso à maior parte das pessoas fazendo uma coisa muito cara. E aí que a Verifact entra. A gente tem um meio regulamentado com presunção de veracidade sobre integridade e anterioridade,
tem a metodologia forense por trás e tem um método efetivo para evitar a fraude e a manipulação desse conteúdo. É por isso que a Verifact faz sentido. Faz sentido até que outras soluções que estão disponíveis online hoje. Porque nenhuma tem uma arquitetura para evitar fraude tão eficiente quanto a Verifact. Na verdade, em algumas é até fácil você registrar um conteúdo falsificado, enquanto que a Verifact isso não acontece. E, como eu disse, veja o webinar anterior, que a gente explica claramente o tipo de argumento que a Verifact dá para você. Essa história de veracidade é complexa. A gente tem vários níveis de veracidade, né? A gente tem a verdade que um documento existia em tal data. A gente tem a verdade que um documento saiu do WhatsApp e saiu daquele número de telefone. Aí depois a gente tem a verdade relacionada ao conteúdo. Então, de repente, às vezes é um vídeo postado lá que alega ser determinada pessoa naquele vídeo, que nem ata notarial, nem Verifact comprova que é aquela pessoa no vídeo e a outra. É outro recurso, através de peritos técnicos especializados nessa área, que vão te dar confiança para fazer isso. E o webinar anterior te dá uma noção muito clara ali de como construir uma argumentação com base em provas digitais. Então, eu recomendo para vocês darem uma olhada. Vamos ter outros webinars, tá? A gente vai explicar como usar melhor o código hash, a gente vai explicar como usar melhor uma assinatura ICP Brasil, vai explicar o que é uma blockchain, que tipo de segurança que ela oferece, a gente vai explicar sobre arquivos em HDs, né? Como que a gente recupera, quando não dá para recuperar, quais são os procedimentos usados para recuperar essa informação de HD e quais são os mais confiáveis, os menos confiáveis. Então acompanhe os próximos webinars que vão ser bem interessantes. Enquanto isso, infelizmente não deu para a gente transmitir ao vivo, a gente vai resolver esse problema técnico no próximo webinar e dar a chance de você perguntar para a gente ao vivo também. Mas enquanto isso, perguntem no post desse vídeo. Postou vídeo, faça a pergunta no post, se foi eu ou a minha sócia Regina que postaram, o próprio perfil da Verifact. Perguntem que a gente responde por lá. Ou pergunte através do nosso WhatsApp, que está no nosso site também. Tem um chat também, assim que você se cadastra na plataforma, tem um chat que você pode tirar dúvidas por lá. A gente não tem medo de pergunta difícil, pode fazer. Qualquer pergunta que você fizer, a gente responde com embasamento técnico, né, que a gente construiu a ferramenta. E fiquem à vontade, a gente tem uma postura muito transparente com relação a isso e a gente tem evitado ao máximo as meias explicações, né? Explica um pedaço só e deixa você entender algo positivo. A gente tem evitado isso. A gente tem sido muito honesto e claro sobre o que é possível ser argumentado e o que não é possível ser argumentado na área de provas digitais. A gente espera que você entenda os nossos argumentos e passa também realmente a fazer o uso da ferramenta para tornar mais acessível, mais barato e mais rápido o uso de provas digitais no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero vocês no próximo webinar. Até mais!